Rodada de número 10 do Brasileirão 2023 começou no sábado com um jogo entre Coritiba e Santos que algum idiota que trabalha na CBF marcou no mesmo horário da final da Champions. E eu tenho pena de quem não viu o jogo da Champions para ver isso daí. O jogo da Champions foi uma maravilha? Não foi, mas esse aqui foi uma coisa, né? O placar já mostra. Aliás, muitos empates nessa rodada, esse é só o primeiro deles. E é o pior porque não teve gol. 0-0. Não tenho o que comentar, até porque eu não assisti os melhores momentos. Você dorme se você for ver os melhores momentos. Vamos comentar mais um empate. Um empate entre Bahia e Cruzeiro. Mas esse foi legal, teve bastante gol, né? 4 gols no jogo, 2-2. O Bahia sai na frente aos 18 minutos com o gol do Kaique. Bota uma bola na trave também. O Bahia começa bem o jogo ali nos primeiros 25 minutos. O Cruzeiro empata com o Bruno Rodrigues, um golaço, né? O Gilberto dá um toque de calcanhar para ele, aí ele corta, o goleiro Marcos Felipe faz o gol. Bruno Cristiano Rodrigues. O Cruzeiro faz o 2-0 no finzinho do primeiro tempo, 2-1 aliás, é com Wesley. Mas no segundo tempo Arthur Salles desconta para o Bahia, aproveitando o rebote do goleiro Rafael Cabral. O Bahia termina com menos finalizações do que o Cruzeiro, né? Uma finalização a menos apenas. Chutes no gol, o Cruzeiro finalizou mais vezes na direção do gol. A posse de bola foi do time do Pepa também, que chega aí a 5 jogos sem vencer, mas que vem jogando bem. E pegou adversários bem difíceis nos últimos jogos, tirando o Cuiabá em casa, né? Esse confronto era um confronto difícil, fora de casa contra o Bahia também, que vem se ajustando nas mãos do Renato Paiva, apesar do torcedor estar sempre pedindo a saída dele. O torcedor do Cruzeiro não está pedindo a saída do Pepa, porque está vendo a evolução, tá tendo paciência. O do Bahia eu acho que deveria ter mais paciência também. Corinthians e Cuiabá também empataram 1-1 na Neoquímica Arena. O Cuiabá abriu o placar ali no começo do segundo tempo, aos 10 minutos do segundo tempo. O primeiro tempo foi bem estudado, algumas chances do Corinthians, algumas do Cuiabá, mas nada muito perigoso também. E ali o Daverson, Cuiabá, que está muito bem no jogo aéreo, né? Pode ver que a maioria dos gols do Daverson saem de jogadas aéreas. Outros gols do Cuiabá, né? Teve até cruzamento que ninguém cabeceou e a bola foi para dentro do gol. Algumas rodadas atrás a Fernando Sobral fez um gol assim, eu acho que foi contra o Goiás. E dessa vez o Daverson e a lei do ex-rival entraram em ação. E a torcida do Palmeiras com certeza festejou esse gol do Cuiabá, né, do Daverson, como se fosse um gol do Palmeiras, ainda mais por ser em cima do Corinthians, né? E aí o Corinthians vai atrás para buscar o empate, consegue lá no finalzinho com o garoto Juan. O Wesley também, outro jogador da base, faz a jogada do gol, cruza a bola na área, o Roberto tenta cabecear e não consegue, mas atrapalha a defesa do Cuiabá. Sobra para o Juan empatar o jogo para o Corinthians. O Corinthians agora vai ter um tempo a mais para treinar, a primeira semana aí para o Luxemburgo treinar, né? Vai ser mais de uma semana na verdade, vão ser 10 dias. Vamos ver se vai apresentar alguma melhora. Foi superior ao Cuiabá, mas tinha que ser, né, cara? Tava perdendo, só conseguiu empatar lá no final. O mínimo que se esperava, né, era mais de 20 finalizações, que foi o que aconteceu. E só uma conseguiu entrar no gol. Agora o Cuiabá consegue bons resultados, poderia até sair com a vitória, mas acabou num vacilo ali. Uma boa jogada do Wesley e um corte que caiu no pé do Juan, sofrendo empate. Mas o resultado pro Cuiabá é bom, pro Corinthians é péssimo jogar em casa contra um time candidato a rebaixamento, assim como o Corinthians nesse momento. Era um jogo para ganhar. Agora, o Cuiabá está conseguindo resultados ótimos fora de casa, né? Ganhou do Cruzeiro, empata com o Corinthians. Mais um empate, o Atlético Mineiro empatou com o Bragantino no Mineirão e o seu gramado horroroso. O Galo fez um golaço, né? A jogada do gol do Galo é maravilhosa ali, do Gemerson lançando, o Paulinho tocando atrás, e aí o Igor Gomes dá na frente, o Paulinho já está lá para fazer o gol. 1-0 para o Galo, só que o Eduardo Sacha e a lei do ex empatam, né? O Sacha que foi dispensado pelo Atlético e hoje fez falta nessa partida, principalmente porque o Atlético não tinha nenhum atacante no banco, nenhum atacante de fato, né? Porque o Allan Kardec está machucado, o Hulk foi desfalque e o Sacha com certeza seria uma opção boa, né? Não esteve disponível, o ataque do Galo foi Vargas, Paulinho e Pavon. O Paulinho chegou a marcar outro gol no segundo tempo, mas foi anulado por impedimento. E depois dessa partida, o Eduardo Cudê teria pedido demissão, teria entregado o cargo, jogou o boné
no Atlético Mineiro. E eu acho até que teve momentos piores em que ele permaneceu, né? Pelo visto, foi a gota d'água para ele, aí depois saíram notícias de que não, que a diretoria entendeu errado, que ele só ia para a Argentina e pegar esses dias de folga, e quarta-feira ele estava de volta. O Atlético chegou a se pronunciar também dizendo que o Kudê não era mais técnico do time, estaria negociando aí com o treinador português Bruno Lage, aí depois mentiu, falaram que não estava negociando, agora está negociando de novo, tá uma bagunça o Atlético Mineiro. Vamos ver aí ao longo da data FIFA, né, da pausa, se o Atlético vai continuar com o Kudê ou vai trazer outro técnico, né? Tem a questão da multa, que se o Kudê pediu mesmo para sair ele, que tem que pagar o Atlético. Se o Atlético mandar ele embora, o Galo que tem que pagar ele uma multa de 19 milhões de reais. Muito alta, né, por sinal. Vamos ver no que isso vai dar. Eu acho que não foi a pior partida do Atlético Mineiro, e sem falar nos desfalques como o Hulk, né? E teve momentos bem piores. A eliminação da Copa do Brasil foi bem pior e ele permaneceu. E agora ele querer ir embora, né? Não sei. Reclamações do elenco, né? Diz que o elenco não serve, não tá bom. Quer contratações, mas o Galo não pode fazer. Vamos ver no que isso vai desencadear. Quanto ao Red Bull Bragantino, ótimo empate, né? O Botafogo venceu por 2-0 Fortaleza e segue o líder. O Fogão segue embalado na liderança. Tiquinho Soares, o artilheiro do campeonato, marcou os 2 gols da vitória do Botafogo. E chega agora a 8 gols no campeonato, né? Disparado o artilheiro, isolado. O Botafogo teve a volta dele nesse jogo, teve a volta do... Ele jogou contra o Atlético Paranaense também, na verdade, mas não jogou a partida na Sul-Americana. E o Carlos Eduardo esteve de volta também. Foi um desfalque contra o Atlético, fez falta, mas o Botafogo em casa não perdeu no Campeonato Brasileiro, não perdeu no ano, né? Na verdade ele perdeu sim no Campeonato Carioca lá no começo, né? Que não foi uma boa campanha do Botafogo no estadual, mas o Brasileirão é líder disparado. Fortaleza também faz um bom campeonato, faz uma boa temporada, mas deu uma quedinha nos últimos jogos, né? Perdeu na Sul-Americana e vem aí de 2 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A última vitória foi contra o Vasco. Teve eliminação na Copa do Brasil, mas ganhou o jogo da volta contra o Palmeiras. Domingo, mais um jogo no Mineirão, porque o América Mineiro está trocando o gramado da Arena Independência, né? Coisa que o Mineirão também deveria fazer. O América foi jogar lá no Mineirão e incrível que o gramado do Mineirão, que é horroroso, num jogo às 11 da manhã, fica pior ainda. E o jogo terminou mais empatado. Mais um empate, né? Foram 6 empates ao todo na rodada e esse é um deles. 2-2, pelo menos teve bastante gol, né? 4. O Furacão sai na frente com o Vitor Roque aos 9 minutos. É a lei do ex-rival. O Vitor Roque, ex-jogador do Cruzeiro, né? Da base do Cruzeiro. Abre o placar aos 9 minutos. Jogador que fez falta assim na seleção sub-20. Embora a gente tivesse também um grande centroavante que é o Marcos Leonardo. O Atlético Paranaense faz 2-0 no começo do segundo tempo, mas deixa escapar o empate, né? O Wellington Paulista desperdiça um pênalti, bate muito mal. Acho que o Bento nem acreditou que ele bateu tão mal assim e acabou indo leve na bola, né? Acho que ele achava que não ia pegar, espalmou pra frente e o Wellington Paulista no rebote não perdoou. E no finalzinho, lá nos acréscimos, o Danilo Avelar empatou o jogo para o América Mineiro, um jogo que parecia que ia ser uma derrota quase certa, né, a partir do momento que ficou 2-0. Não acho que antes da partida era certo que o Atlético fosse vencer, era o favorito, claro. E o Atlético deixou escapar esse empate aí, sai com 1 ponto do Mineirão. 4 da tarde teve o clássico Choque Rei em São Paulo e Palmeiras no Morumbi. E o Palmeiras venceu por 2-0, apesar da boa atuação do São Paulo do Dorival Júnior, que tinha goleado o Tolima no meio da semana por 5-0 na Copa Sul-Americana. Fez um bom jogo contra o Palmeiras, mas em 2 erros individuais do Arboleda. O do segundo gol é ridículo, né? Que ele quer dar balão na frente da área. Tá de sacanagem, né, Arboleda? É um muito bom zagueiro, mas não é melhor que o Gustavo Gomes aí, viu, velho laranja? E aí o Gabriel Menino abre o placar pro Palmeiras num belo gol, belíssima finalização do Gabriel Menino. E lá no final, quando o Arboleda quer dar um chapéu, ele tenta dar 2 chapéus. Fica dando balão ali na frente da área, perde a bola, né? O Breno Lopes vai lá, dá de cabeça e o Hendrick sai, né? Só ele, o Rafael e o gol. O Hendrick guarda lá dentro. 2 jogos seguidos marcando. O Hendrick vai calando a boca de muita gente que tá falando que ele é ruim, que ele é pereba, que ele é enganação. Gente, eu já falei, vocês falavam a mesma coisa do Vinícius Júnior, olha aí o que aconteceu.
Melhor calar a boca. E o Pablo Maia foi expulso no final da partida, ele que está para ser negociado. Deve ter sido seu último clássico com a camisa do São Paulo, né? Não sei se vai dar tempo dele jogar na Copa do Brasil, onde teremos esse confronto também entre São Paulo e Palmeiras. Olha aí as estatísticas, o São Paulo teve muito mais oportunidade, mais posse de bola, isso também se deve a ter tomado um gol muito cedo, e claro que o São Paulo ia ter que ir para cima, jogando em casa com toda a torcida a seu favor, já que em São Paulo, clássico, sempre tem torcida única. Poxa, esse jogo aqui tinha tudo para ser mais um empate na rodada, mas Lucas Piton impediu que fosse um empate. O Internacional recebeu o Vasco no Beira-Rio e venceu por 2-1. Com 3 minutos de jogo, o Rômulo abriu o placar para o Internacional. Um gol ridículo, porque a bola fácil para a defesa do Vasco cortar. Não cortam, a bola cai no pé dele certinho, o Capasso. Ele deita. Não dá para entender. E aí o Rômulo faz o primeiro gol dele com a camisa do Internacional. Aos 16 minutos, o Wanderson na verdade, faz o segundo gol do Inter. É uma jogada que o Léo Jardim faz a defesa no primeiro momento, mas acaba dando rebote ali pro lado e ninguém chegou para cortar, né? Era para ter um zagueiro ali na sobra já, joga para escanteio, joga para lateral, faz qualquer coisa. Não tinha ninguém. Tinha o Luiz Adriano, foi esperto, tocou pro meio, o Wanderson fez o gol 2-0 pro Inter. E como eu falei na live passada, olha, esse jogo Inter e Vasco tá me lembrando só aquele 6-0 de 2015. Tô com medo. E eu achei que ia ser uma coisa assim. Só que o Vasco mudou, de repente. Começou a jogar melhor. Fez um golaço. O gol do Vasco foi um golaço do Ryan. Garoto aí, 16 anos. Jogador mais jovem a marcar gol com a camisa do Vasco. E... grande revelação. Tomara que siga assim, né? Parece que o Real Madrid já estaria olhando ele. O Real Madrid, que é todo atacante que surge no Brasil, o Real Madrid já tá de olho, né? Vai formar um ataque só de brasileiro. Já tem o Vini e o Rodrigo lá, o Hendrick já tá acertado, o próximo é o Ryan. Mas deixa ele aqui um tempo, hein? Fez um golaço, o corta-luz que ele deixa ali, né, pro Alex Teixeira, e o Alex Teixeira dá assistência pra ele depois, jogada do Capasso que vai e toca pro Puma e tal. Belo gol do Vasco, mas foi isso. E o Barbieri dizendo, jogamos bem. E teve a chance lá do Lucas Piton, né, o Gabriel Peck entra no segundo tempo, o Pedro Raul também foi barrado. Não vem jogando bem, não tá fazendo gol. A culpa não é dele, o Vasco não joga pra ele, as chances que ele tem são péssimas. No Goiás ele tinha mais chance, inclusive na próxima rodada tem Vasco e Goiás. Eu acho que o Pedro Raul vai olhar e... Por que eu saí de lá, né? Não sei por que eu saí de lá. O Goiás tá bem melhor que o Vasco na tabela. Inacreditável. E aí o Gabriel Peck joga a bola na trave, no rebote o Lucas Piton anda igual uma tartaruga, era pra ele ter ido bem mais rápido, ele não acredita que a bola sobrou pra ele. E ele vai e chuta buscando o meio do gol, ele chuta no meio do gol. Sendo que ele tá de frente. Era só chutar reto. Ele chuta pro meio do gol, aí o goleiro John Vitor tem uma reação brilhante e faz uma defesa espetacular. Teve gente dizendo que a bola entrou, não entrou. Porque a mão dele tá dentro do gol. A mão dele tá dentro do gol, mas ele não defendeu com a mão. Bateu aqui no cotovelo, sei lá onde, mas não foi gol. E mérito pro John Vitor, claro, pelo reflexo absurdo. Só que o Lucas Piton tá de sacanagem. E ele ia ser convocado para a seleção da Itália. Olha o nível, hein? Olha o nível da seleção italiana. Tá explicado porque há 2 Copas eles não jogam a Copa do Mundo. Olha aí. Aí o Barbieri vai na coletiva e diz: olha, a gente jogou bem contra um time de primeiro escalão. Foi vice-campeão no ano passado. A gente teve mais posse de bola, mais chance. E a diretoria do Vasco compra esse discurso do Barbieri. São 6 derrotas no Campeonato Brasileiro. 9 jogos sem vencer. Penúltima posição no campeonato. Enquanto o Vasco foi a Porto Alegre passar vergonha, o Grêmio foi no Rio de Janeiro passar vergonha. Só que o Grêmio jogou bem. E esse sim pode falar, jogamos bem, perdemos, o resultado é bem pior que o do Vasco talvez. Nem tanto porque o Grêmio não está na zona de rebaixamento. Mas o Grêmio jogou bem contra o Flamengo, apesar desse resultado de 3-0, que é um pouco enganoso. A partida foi o resultado ideal, acho que seria um empate, 3-3 pelas chances criadas. O Flamengo venceu por 3-0 porque foi mais eficiente. Aproveitou melhor as chances que teve. É o primeiro jogo do Renato Gaúcho contra o Flamengo desde que ele saiu do time em 2021. Todos os jogadores foram abraçar ele ali antes da partida começar. Eu não acho que o trabalho dele no Flamengo foi péssimo, igual muita gente fala. O cara chegou na final da Libertadores e perdeu por um detalhe ali na
Aquela falha do Andrés Pereira. Se ele ganha, tava maravilhoso. Aí se perdeu, né? E a culpa não foi toda dele. Claro, teve aquele jogo contra o próprio Grêmio, um empate lá. Muita gente lembra desse jogo e da eliminação na Copa do Brasil pro Atlético Paranaense do Valentim. Mas acontece com outros técnicos também. Bom, o Flamengo venceu com a lei do ex. Everton Cebolinha abriu o placar aos 24 minutos. No segundo tempo, Pedro volta a marcar depois de acho que 4 jogos, né, desde que ele voltou da lesão. Ele marca um gol. E o Bruno Henrique volta a marcar, ficou quase um ano fora. Não sei nem se chegou a completar um ano, né? Mas ele volta a marcar gol. Faz ali no finalzinho o gol de cabeça, né, e emociona o Maracanã. Flamengo 3, Grêmio 0. Aqui as estatísticas para comprovar que o Grêmio jogou bem. O Grêmio teve 25 finalizações, 8 na direção do gol. A trave salvou o Flamengo várias vezes. E a posse de bola foi bem parecida. Então o Flamengo foi eficiente e contou com a sorte. Contou com a sorte porque a trave foi o melhor jogador do Flamengo na partida, né? O Suárez, a bola do Suárez, ela vai nas duas traves. É inacreditável esse lance. E nos 10 primeiros minutos, né, o Grêmio botou a bola ali pertinho do gol. Fez um grande jogo. O placar é enganoso. Não que o Flamengo tenha jogado mal, como eu falei. Jogou bem, mas o adversário jogou melhor. E o justo seria um empate com bastante gols, ou até uma vitória do Grêmio por 4-3, sem dúvida. Mas futebol não é justo. Agora, o Renato Gaúcho, depois de ter feito uma atuação assim, ele vem de novo com aquele discurso velho de investimento. Olha o investimento do Flamengo, olha o investimento do Grêmio. Você tem o Suárez no time. Tá bom que o Grêmio não investiu nada nele, mas são os empresários lá, acordos, né, parcerias. Mas para com isso, Renato, pelo amor de Deus, de novo essa história. O último jogo da rodada, adivinha qual o resultado? Empate. 2-2, que foi o resultado da rodada também, né? Empate e a maioria 2-2. Goiás e Fluminense. Fluminense, então, consegue um péssimo resultado. Abre o placar com o Germancano. 2 minutos de jogo, tá na frente. Aí toma um empate no finzinho do primeiro tempo com o Matheus Peixoto. Com 2 minutos do segundo tempo, tá na frente de novo com o gol do Lima. E lá, faltando 5 minutos mais os acréscimos, toma um empate de novo com o gol do Alisson. Resultado péssimo pro Fluminense contra o Goiás, que consegue ótimos resultados. A campanha do Goiás me surpreende muito. Porque eles ganharam do Corinthians, tá certo, o Corinthians tá muito mal. Eles ganharam do Botafogo, que é o líder, e aí, né, não tem o que falar. O Goiás está bem dentro das expectativas. Eu esperava que o Goiás fosse ser o lanterna do campeonato nessa altura. Para mim, ele tem o pior elenco dos 20 times da Série A, né, em questão de nomes. Ninguém nesse time do Goiás chama atenção, ninguém é conhecido, mas eles estão indo bem. Diferente do Vasco e o Coritiba, que tá terrível. O Coritiba não ganha de ninguém. O Coritiba é disparado pior. Mas no elenco, você olha, né, no começo do campeonato, o elenco do Coritiba é melhor que o do Goiás. O Goiás está aí, bem melhor. Agora o Fluminense, né, realmente acabou o gás. Nesse jogo não dá para entender o que aconteceu. E tá aí as estatísticas, ó. O Fluminense não conseguiu nem ter mais finalizações que o Goiás. Ah, mas o Goiás estava perdendo, estava jogando em casa, né? Aquele negócio que eu falei do São Paulo. Mas o Goiás não é mais time que o Fluminense. O que o Fluminense fez? Foi jogar no contra-ataque com o Goiás? Seria inteligente, talvez? Sei. Não funcionou. Mas o Germancano volta a marcar aí depois de 7 jogos, né? Depois de 7 jogos sem marcar, o Cano volta a marcar gol. O Haaland também ficou a mesma coisa, né? A galera que tava comparando no início do ano os números do Haaland com o Cano e do Fluminense do Diniz com o City do Guardiola, né? Vamos à classificação após a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o Botafogo lidera com 24 pontos, 8 vitórias e 2 derrotas. As 2 derrotas fora de casa. Em casa, o Botafogo ganha de todo mundo. O Palmeiras está em segundo lugar com 22 pontos. Ainda não perdeu, o único time invicto no campeonato. 6 vitórias e 4 empates. O Flamengo é o terceiro colocado com 19. O Atlético Mineiro está em quarto com 18. O Fluminense e o Grêmio têm 17. O Atlético Paranaense tem 16. O São Paulo tem 15.
O Cruzeiro, o Internacional e o Fortaleza tem 14, o Bragantino também. O Santos tem 13, o Cuiabá tem 12, o Bahia tem 9, o Corinthians 9. Eu falei tanto do Goiás, o Goiás está na zona, eu achei que estava mais acima. O Goiás tem 8 pontos também na zona de rebaixamento junto com o América. O Vasco tem 6, o Coritiba tem 4. O Goiás não está tão melhor que o Vasco não. É que eles ganharam 2 jogos, o Vasco só ganhou 1. E aí o Goiás tem o mesmo número de derrotas, né? Que o Vasco tem um empate a mais. Então não é tanta coisa não, tá um pouco melhor na tabela, mas são só 2 pontos. Só que hoje eu acho que o Goiás é favorito para ganhar do Vasco em São Januário. Espero estar errado, né? O Barbieri vai continuar. Vai ter 10 dias. O Vasco tem sempre uma semana para treinar. Vai ter 2 praticamente. E aí, se com uma semana os caras pioram jogo após jogo, eu tô imaginando com 10 dias esses caras com o Barbieri. Artilheiros do campeonato: Tiquinho Soares chegou a 8 gols, o Hulk tem 5, Roger Guedes tem 5, Arthur do Palmeiras tem 4, Caleri 4, Pedro 4, Rafael Veiga 4, Sacha, Borbas e Vitor Roque. Nas assistências, Alex Teixeira, Bruno Pacheco, Carlos Eduardo, Pavon, né? Um monte de gente com 3 aí, Dudu, Cebolinha e por aí vai, né? O cara que mais tomou cartão amarelo, Abel Ferreira, é que o treinador não entra na estatística, né? Então é o Kahneman, que realmente também toma cartão amarelo todo jogo, tem 7 cartões, tá fora do próximo jogo, inclusive. Cartões vermelhos, Aderlan, também o Abel lidera os 2.